Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, tá no coração de qualquer negócio que dá certo. A diferença fundamental entre os dois tipos de trabalho que movem o mundo corporativo. Pode parecer algo simples, mas entender isso, isso pode mudar o jogo todo. Então, vamos nessa? Para começar, vamos lançar uma pergunta no ar. Uma daquelas que parece básica, mas é super profunda. Será que tudo, absolutamente tudo que a gente faz no trabalho pode ser chamado de projeto? É uma boa reflexão, né? Porque a resposta para ela, muitas vezes, é o que separa as empresas que só sobrevivem daquelas que realmente inovam. E a resposta, sem rodeios, é um sonoro não. Na prática, todo o trabalho se divide em duas grandes categorias: projetos de um lado e rotinas do outro. E olha, isso não é uma distinção qualquer. É um dos pilares de metodologias que o mundo todo usa, tipo o PMBOK. Entender essa diferença é o primeiríssimo passo para organizar o caos do dia a dia. Beleza. Então vamos mergulhar de cabeça no primeiro tipo, os projetos. Dá para imaginar os projetos como se fossem os foguetes de uma organização. Sabe, aquela força que impulsiona a mudança, a inovação e o crescimento. É o que tira a gente da zona de conforto. Se a gente for olhar a definição oficial, lá no famoso guia PMBOK, é exatamente isso que está escrito. Mas o pulo do gato está em duas palavrinhas aqui: temporário e único. Sério, elas são a essência de tudo. Um projeto tem data para acabar, e seu resultado é algo que nunca foi feito exatamente daquele jeito antes. Olhando mais de perto, quais são as características de um projeto? Primeiro, ele tem começo e fim bem marcados no calendário. Não é para sempre. Segundo, ele sempre cria algo novo. E terceiro, tem um objetivo super específico, um alvo claro. Resumindo, um projeto chega para sacudir as coisas, para mudar o jogo. Para a coisa ficar bem cristalina, vamos para exemplos práticos. Pensa só, implementar um sistema de telemedicina num hospital. Isso é um projeto. Criar um aplicativo novo para a empresa, com certeza, um projeto. Ou até mesmo reestruturar um processo interno para ficar mais ágil. Sim, também é um projeto. Todos eles têm começo, meio e fim e geram algo inédito. Então, se a gente fosse resumir tudo numa fórmula, para ficar fácil de guardar, seria assim, ó. Projeto é igual a mudança, mais inovação, mais um prazo definido. É isso. Uma ideia de mudança, com toque de inovação e um calendário para acontecer. Simples, né? Certo, agora vamos virar a página e falar do outro lado da moeda. Se os projetos são os foguetes, as rotinas. As rotinas são a base de lançamento. São um motor que mantém tudo estável, que garante que a empresa continue de pé, funcionando direitinho, dia após dia. É a consistência, a confiabilidade. A definição de rotina é, basicamente, o exato oposto de um projeto. Pensa naquelas engrenagens de um relógio, sabe? São as tarefas contínuas, do dia a dia mesmo. Aquelas coisas que se repetem para manter a máquina toda girando sem parar. E as características, claro, são o oposto total. Uma rotina é contínua. Ela não tem uma data de término. É um ciclo. Ela é repetitiva por natureza. E o foco dela é manter as operações funcionando, buscar o equilíbrio, a estabilidade. É tudo sobre eficiência. E exemplos de rotina, quais seriam? Tem um monte. Monitorar os gráficos de custos, acompanhar a satisfação dos clientes, analisar os relatórios de performance todo dia de manhã. Todas essas são tarefas essenciais, super previsíveis e que, olha, acontecem sempre. E assim como fizemos com os projetos, também dá para criar uma fórmula para a rotina. É bem simples. Rotina é igual a continuidade mais repetição, que resulta em estabilidade. É a rotina que protege a operação, que dá aquela base sólida para a empresa. Ok, então já conhecemos os dois jogadores desse time, certo? Agora chegou o momento do grande confronto. Mudança de um lado, estabilidade do outro. É aqui que tudo se encaixa e a diferença fica, nossa, absolutamente clara. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. Vamos olhar rapidinho. Duração? Projeto é temporário, rotina é contínua. O resultado? Projeto cria algo único, rotina é tudo sobre repetição. O objetivo? Um busca mudança, o outro a manutenção. E por fim, o foco, inovação contra eficiência. Parecem mundos opostos, né? Mas a gente vai ver que eles se completam. Esse exemplo é matador para entender a diferença. Imagina só. O projeto é criar um sistema de gestão novinho em folha para a empresa. A rotina é usar esse sistema todo santo dia, monitorar os dados, gerar os relatórios. Uma coisa é criar, a outra é usar.
E aqui tem um outro exemplo ótimo, da área da saúde. O projeto: desenvolver um programa totalmente inovador para cuidar dos pacientes. A rotina é o trabalho diário de acompanhar essas pessoas, agendar suas consultas, garantir que o programa está rodando como deveria. Criar o programa versus executar o programa. E agora? Agora a gente chega no ponto crucial, naquela ideia que amarra tudo. Projetos e rotinas não são inimigos, muito pelo contrário. Eles são parceiros, vivem num ciclo contínuo. Por quê? Porque o projeto de hoje vira a rotina de amanhã. O resultado de um projeto bem-sucedido quase sempre se transforma numa nova rotina, uma rotina melhorada. Este fluxo aqui mostra isso em ação. Olha que legal. Passo 1, o projeto. Foi aquele esforço para implementar o sistema de telemedicina, com início, meio e fim. Acabou o projeto? Beleza. A gente entra no passo 2, a rotina. Agora, usar a telemedicina faz parte do dia a dia. É o novo normal das consultas. O projeto criou um novo padrão de trabalho. Então, a grande lição aqui é a seguinte: um não vive sem o outro. Eles precisam um do outro. Os projetos são como um guindaste, sabe? Construindo, adicionando novas partes na empresa para ela poder crescer. Já as rotinas são os pilares, a fundação que sustenta tudo isso, garantindo que a estrutura continue forte e funcional. E para fechar, esta frase resume tudo de forma brilhante. O grande segredo não é escolher um ou outro, mas encontrar o equilíbrio perfeito entre os dois. Porque, no fim das contas, a mensagem é super clara. Sem projetos, a empresa para no tempo, não evolui. E sem as rotinas, bem, sem elas, a empresa simplesmente não sobrevive.